Olá, boa noite. Vamos dar início à segunda edição do projeto Doutrina Catarinense. Boa noite, doutor Marcelo, tudo bem? Oi, tudo bem? Boa noite. Doutor Marcelo, então, como estava falando, vamos fazer hoje nossa segunda edição do projeto Doutrina Catarinense. Esse projeto ele foi concebido com a ideia de divulgar obras de autores daqui de Santa Catarina, principalmente advogados. E o doutor Marcelo escreveu o livro Da Democracia de Partidos à Autocracia Judicial, o caso brasileiro no divã, que será o objeto dessa live de hoje. Então, gostaria de agradecer a participação desde já, em nome do doutor Marcos Vinícius Borges, nosso diretor-geral, e a gente combinou que seria feito na forma de entrevista, essa live. Então, vou fazer algumas perguntas para o doutor Marcelo sobre ele, sobre a obra, para divulgar realmente e as pessoas entenderem um pouco melhor do que se trata a obra. Doutor Marcelo, tão importante quanto a obra é o autor, logicamente, né? Então, o doutor poderia falar um pouco sobre a sua trajetória acadêmica, profissional? Claro, boa noite, André. Muito obrigado aí pelo convite. Para mim é uma alegria, uma honra estar aí participando deste evento. Eu tenho quase 20 anos de profissão como advogado, né? Fiz o meu mestrado na PUC de São Paulo, terminei o doutorado na Universidade Federal de Santa Catarina. E fui também juiz eleitoral do TRE. Lá eu fui diretor da escola, fui ouvidor, né? Fui observador internacional das eleições do Peru e das eleições da Bolívia também, né? Nos últimos anos aí. E hoje sou conselheiro estadual da OAB nessa gestão, né? Uhum. E esse livro uma versão mais comercial da minha tese de doutorado, né? Um assunto de direito eleitoral, direitos políticos, é um tema que eu venho estudando já há um bom tempo. Uhum. E sobre o livro especificamente, lógico, a escolha dele foi feita no momento do doutorado, né, da tese, mas essa escolha ela foi feita mais por questões acadêmicas realmente ou por questões profissionais de uso, porque o doutor atua bastante na área eleitoral, né? O tema da minha tese, na realidade, nós podemos dizer, André, que é uma continuação da ideia do mestrado que eu via e continuo percebendo. Há uma grande dificuldade no direito eleitoral em relação a consensos semânticos sobre determinados conceitos que são chave do direito eleitoral. Então, no direito Uhum, penal, nós sabemos o que é pena, nós sabemos o que é prescrição. No direito eleitoral, nós também temos muitos conceitos indeterminados, mas há um alheamento, por assim dizer, da doutrina eleitoralista por uma discussão um pouco mais teórica sobre esses conceitos, como elegibilidade, democracia. E o tema dos partidos, por incrível que pareça, não há tantas obras disponíveis no mercado. Então, a ideia uhum, era examinar os partidos políticos, não é? Sob o prisma também do dia a dia, da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, e, em especial, não é, a delimitação do meu tema é a democracia, que ela é realizada a partir dessa democracia de partidos, numa comparação com a justiça eleitoral, ou seja, como esses dois institutos cumprem os seus papéis e as suas funções, tal como previstos na Constituição. Em que medida isso se dá no dia a dia, na jurisprudência dos tribunais eleitorais, não é? E esse uhum, foi o problema de pesquisa, como nós costumamos dizer, na academia. Não é? Esse era o grande tema. Não é? A partir daí eu pude ver a evolução dos partidos políticos na história, os requisitos, a razão de ser do partido político ser, por exemplo, uma pessoa jurídica de direito privado, enfim, todas essas razões que vinculam o ordenamento constitucional. Não é? O partido político, a fundamentação teórica, não é? Da democracia de partidos, eu fiz um recorte a partir dos autores alemães que discutiam na Alemanha pré-Weimar a própria estruturação do Estado. É uma época
de passagem na Alemanha. A Alemanha vinha do Império, a Constituição do Império de 1801 para uma república democrática. Então, o grande tema neste momento na Alemanha era exatamente o direito eleitoral e como o poder ia se relacionar sob a premissa da separação entre sociedade e Estado, que é um elemento extremamente importante que vinha já desde George Jelinek na Alemanha. E é especialmente interessante porque 13 anos depois da Constituição de Weimar, nós vamos ter aí a sua derrocada ali de proteção do sofrimento do povo alemão e do Reich. Não é? Adolf Hitler assume o poder legiferante em 1933 na direção da ditadura nazista, e isso tem muita relação com as consequências, com os arranjos institucionais que foram feitos para a Constituição de Weimar. Não é? Então, eu me aproveito desse momento, dessa pesquisa teórica, para me aprofundar na razão de ser dos partidos. Não é? Os autores como Hans Kelsen, a polêmica com Carl Schmitt, Gerhard Leiby-Rose. Não é? Então, é um debate tão importante que é algo que chegou até a Constituição de 1988. Veja a importância e a profundidade do tema. O partido político surge então, como uma fonte de equilíbrio na distribuição do poder, né, para fazer essa mediação entre o Estado e a sociedade. Não é? E é interessante nesse período também que nós vemos um modelo de uma democracia liberal, não é? Uma representação liberal, ao perder espaço, não é? Deixar as questões centrais da vida em sociedade, as questões fundamentais, para serem decididas pelas agremiações partidárias, em função também da instituição do sufrágio universal. Então, os partidos deixam de ser meras facções para assumir um papel de agremiações partidárias com um papel constitutivo na formação do Estado e da vontade popular. Né? Então, os partidos servem para constituir a vontade popular e, em última análise, constituir a vontade estatal. E desde sempre sofreram muita hostilidade, sabe, André? Porque a ideia de facção, a ideia de interesse egoístico, um interesse fragmentado, né, era, de certa forma, incompatível com as ideias dos contratualistas, que preceptuavam uma ideia de um consenso, de uma paz social, não é? Uma noção mais, digamos assim, uma noção mais arraigada de paz, de consenso, vendo o partido político como algo contraditório com essa ideia de busca por um bem comum. Né? Então, a hostilidade aos partidos políticos vem daí. Eu faço todo esse resgate, né, com Hobbes e Rousseau e Henry Bolingbroke, os primeiros que trataram do tema, como David Hume, Edmund Burke, não é? Todos, de certa forma, refutaram a instituição partidária, premente, não é, essa necessidade de ordem, de consenso e também de uma noção de virtude cívica da época. Não é? Evidentemente, acaba sendo ultrapassado. Mesmo nos Estados Unidos, as primeiras 2 eleições nos Estados Unidos, você já tem a instituição ali preambular, não é, de partidos políticos, e os partidos políticos nas democracias ocidentais acabam assumindo um papel extremamente importante, figadal e central na vida das democracias. Então, eu traço esse debate riquíssimo entre Kelsen e Carl Schmitt na década de 20, não é? A discussão não apenas sobre quem deve ser o garante da Constituição, né, que é um tema já bastante conhecido entre os constitucionalistas, mas também quem deve exercer a representação do soberano. E Carl Schmitt vai dizer, olha, essa unidade, a totalidade do povo alemão deve ser exercido pelo presidente do Reich. Ele é o nosso salvador da pátria. Kelsen diz, não, isso deve ser realizado por meio dos partidos políticos, por meio da composição proporcional das assembleias, com os interesses
contraditórios, se digladiando, num compromisso, numa transação. E em Kelsen, este que é um Kelsen muito diferente do Kelsen da teoria pura, né? É um Kelsen com um olhar, digamos, mais generoso para a ciência política, sem aquele hermetismo, por assim dizer, da teoria pura. Não é? Chega a uma conclusão, e o debate é extremamente importante, não é? Que não há uma vontade popular a priori, não há uma vontade popular pré-existente. Não é? A democracia, ela, de certa forma, é o regime da vontade popular possível, que só vai existir nos parlamentos, depois de devidamente articulada, sendo, portanto, uma vontade popular possível, não é? Fruto dessa resultante e como resultante das forças existentes no parlamento. Essa é uma compreensão extremamente importante, André, porque, veja, a ideia que viceja em alguns meios, até no legislativo, até na justiça eleitoral, é que existe uma vontade popular que é conspurcada pelos partidos políticos corruptos. E essa premissa merece ser refutada e combatida porque ela alimenta, de certa forma, uma atuação muito expansiva da justiça eleitoral. Não é? No combate à corrupção, nós vamos ver, ultimamente, a evolução da legislação, a evolução da jurisprudência eleitoral uma história de restrição dos direitos políticos, não é? No afã de se encontrar aquele candidato perfeito, aquele candidato do conto de fadas, idealizado, puro, não é? E é engraçado porque na política nós vemos algo extraordinário, né? O novo inexperiente passa a ser uma qualidade no mercado eleitoral. Quanto menos preparado o sujeito for para aquele embate, para exercício daquela função, mais querido ele é, não é? Aquela oposição burra entre o técnico e o político, né? Olha, eu não sou um técnico, eu sou um político, eu sou um técnico, não é algo bem. Então, ao longo do tempo, nós vamos ver a diminuição do tempo de campanha, nós vamos ver a proibição dos meios de campanha, a restrição das formas de financiamento, não é? E um aumento exponencial das inelegibilidades. Não é? E essa é uma preocupação muito grande no meu trabalho. Não é? Nós temos mais inelegibilidades no Brasil do que em qualquer democracia ocidental. Eu até hoje não achei um país que ostente essas restrições aos direitos políticos fundamentais. E mesmo assim, não é? Inelegibilidades que violam a Convenção Americana, que violam o Pacto Internacional dos Direitos Políticos, e mesmo assim, cada vez mais, nós criamos mais restrições aos direitos políticos, como o abuso do poder religioso, a cassação do mandato por ofensa àquela proporção de gênero no DRAP, não é? Aquelas candidaturas femininas laranjas, não é? Agora temos o abuso do poder digital, não é? Então, a minha impressão é que nós temos uma espécie de um direito eleitoral do inimigo, não é? E a demonização da política produz um efeito muito curioso, André, que ela idealiza o eleitor, não é? Mas ao mesmo tempo infantiliza, não é? E faz com que a nossa democracia seja uma democracia excessivamente tutelada pela justiça eleitoral, não é? Nós vemos a volta com a ideia de periculosidade do homem público. E isso não há assim paralelo em lugar nenhum do mundo, não é? Que eu tenho estudado. Não é? No Brasil, ao longo da história, né, nós tivemos pouquíssima institucionalização dos partidos políticos, não é? Nós temos no Império, não é, eleições e partidos, mas sem aquela progressiva ampliação do sufrágio. Não é? Veja, de 1937 a 45 nós não tivemos partidos. Né? Nós tivemos partido ali de 46 a 79 e depois só a 64, não é? E de 79 em diante. Não é? Então é um período muito curto se nós formos comparar com outras democracias parecidas
com a nossa, como México, Argentina, enfim. Os partidos nunca tiveram muita repercussão no Brasil, né? Na República Velha nós tínhamos o espaço da política dos governadores, que é muito bem explicada pelo Afonso Arinos, Vander Bastos, Vitor Nunes Leal, não é? O Estado Novo, não é? Veja que curioso, o Estado Novo nós temos o nascimento do Código Eleitoral, em que existem as candidaturas avulsas, o Código Eleitoral traz as candidaturas avulsas, vem pela mão de um ditador e, evidentemente, naquele primeiro momento foi importante, porque ele, de fato, acaba com o velho processo de bico de pena, afasta a corrupção relacionada aos alistamentos eleitorais e tal. Mas a justiça eleitoral já nasce com esse signo, não é? Da desconfiança do homem político, não é? E com a missão de depuração da política, o que é realmente terrível e parece acompanhar, não é, a história dos partidos. Na década de 50, nós temos ali a personalidade dos partidos de direito público interno, não é? E grandes partidos na década de 50. Nós tínhamos o PSD, Partido Trabalhista, a UDN, não é? Mas também com pouca institucionalização. Eram acordos feitos entre as elites, sem uma força popular, sem uma expansão maior, não é? Muito dependente desses arranjos e anteparos das elites nacionais. Na ditadura, nós temos a primeira lei orgânica dos partidos políticos, olha que curioso, né? Um diploma assim, com excessiva influência estatal, né? Em 68, o recrudescimento mesmo do regime. Não é? E é interessante notar, André, que o primeiro ato dos regimes de força é exatamente atuar sobre os partidos políticos com solo preferencial. Isso é muito claro. Muito embora na ditadura tenha se dado o reconhecimento constitucional em toda a República dos partidos políticos. E a Constituição de 88 é uma Constituição que vem com essa promessa de transição democrática, com uma promessa de liberdade, não é? E traz muitas novidades, não é? Como a liberdade de criação dos partidos, a autonomia partidária, não é? Dentre ali aqueles elementos como soberania popular, o regime democrático, o pluripartidarismo, o respeito aos direitos fundamentais da pessoa humana, não é? Entrega aos partidos o monopólio das candidaturas, não é? De forma muito clara, e, mais do que isso, outorga aos partidos, não é? Via parlamento, o papel de elaboração da lei. Não é? Então, é mais ou menos isso que eu discuto no meu livro, num primeiro momento, mais conceitual, histórico, para fazer um retrato, por assim dizer, dos julgados da Justiça Eleitoral nos últimos anos. E aqui eu falo de Justiça Eleitoral, incluo também o Supremo Tribunal Federal, não é? Quando trata de federal. Então, são julgados que trazem muito desassossego. Não é? Nós temos um conjunto de julgados sobre a matéria eleitoral que eu analiso, são 14 ou 15 casos, mas como, por exemplo, a criação por jurisprudência de inelegibilidades, como o prefeito itinerante, o prefeito Dari Berger, que sofreu com essa criação, não é? A limitação do número de vereadores, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar uma ação direta de inconstitucionalidade, entendeu que a fórmula que existia na Constituição Federal era para definição do número de vereadores para cada município, era uma norma que permitia abusos na criação de cargos, e ele próprio, em detrimento da Constituição, que obviamente previa faixas e limites relacionados à população e o número de vereadores, alterou isso para ele criar uma fórmula judicial para determinar a limitação do número de vereadores. Então é algo absolutamente escandaloso. Não é? Nós temos a discussão da doação de campanha e do sigilo de dados, e essa é uma coisa muito curiosa.
o Tribunal Superior Eleitoral, quando se permitia a doação por pessoa física, havia limitação, não é? 10% da renda e tal. Então, o que o TSE fez? O TSE fez um convênio com a Receita Federal, em que todos aqueles que doavam esse banco de dados da Receita informavam o Ministério Público e a Justiça Eleitoral, dizendo o seguinte: olha, aquela pessoa, a sua doação está acima do limite possível, que essa é uma doação que era uma doação proibida, não é? Mas era apenas um registro gráfico e o Ministério Público entrava com as representações, porque havia multa, enfim, outras sanções. O próprio TSE entendeu que esse convênio era quebra do sigilo fiscal dos contribuintes, o que é bastante curioso, né? Então, milhares de representações foram arquivadas. A fidelidade partidária, que foi criada por jurisprudência e que não existia na Constituição de 1988 como causa de perda de mandato, não é? Uma interpretação extensiva do conceito de captação ilícita de sufrágio. Antes, a captação, aliás, na lei, só pode ser feita pelo próprio candidato. A jurisprudência permitiu que um terceiro pudesse comprar o voto e esta sanção recaísse sobre o mandato, não é? Desde que houvesse um elo de ligação. Veja como é subjetivo essa criação de mais uma ineligibilidade. Não é? A irregistrabilidade do artigo 16A, não é? Em que sempre na justiça eleitoral, na jurisprudência de muitos anos, não é? Aquele que tinha o mandato discutido em juízo, não é? Sofria ali uma impugnação, um registro de candidatura, poderia praticar todos os atos da eleição até a decisão final do TSE. Pois na última eleição presidencial, o TSE alterou sua jurisprudência para permitir para proibir um candidato de fazer campanha, mesmo estando subjúdice, em uma hipótese subjúdice precariamente, não é? Enfim, são muitas as possibilidades e os casos em que me parece que a Justiça Eleitoral, de certa forma, exorbitou das suas funções. Essa exorbitância, André, se dá também muito em relação a algumas peculiaridades da Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral ela acumula funções atípicas, não é? Que não tem nenhum outro poder. A função administrativa das eleições, ela faz o alistamento, a expedição do título eleitoral, a definição dos locais de votação, não é? Ela exerce uma função regulamentar. Toda eleição, ao meu ver, de forma equivocada, ilegal, inconstitucional, ela edita dezenas de resoluções. Os TREs também editam resoluções. Os juízes eleitorais tratam das matérias por meio de resoluções, como definição do número do tamanho de bandeira, enfim. É realmente um emaranhado de difícil compreensão. E também uma função consultiva, que é também terrível, que permite ao TSE e à Justiça Eleitoral responder a consultas em tese, que é algo que é afirmado como um elemento para a concessão de segurança jurídica, mas que, pelo contrário, cria cada vez mais insegurança, que permite, de certa forma, que o TSE legisle e trate de questões como, por exemplo, a verticalização das eleições, que foi decidido por meio de uma consulta. Se eu tenho um grande tema, eu vou direto ao TSE, sem contraditório, sem ampla defesa. O TSE regula a matéria erga omnes, como se fosse, não é, uma lei. O mesmo se deu em relação, de certa forma, à fidelidade partidária, que, a partir de uma decisão do Supremo, fez uma resolução do TSE. Enfim, há uma atividade legiferante da Justiça Eleitoral. Então, este é um problema muito grave, né? Então, esse protagonismo, digamos assim, da Justiça Eleitoral, ele é muito mais grave do que o ativismo judicial, né? Por quê? Porque é um momento de transformação da soberania popular em vontade estatal.
É o momento em que nós vamos escolher quem exerce as funções, quem vai definir as políticas públicas, quem vai, de certa forma, tomar as rédeas do poder estatal em nome da soberania. Então, a intervenção do Poder Judiciário nessa seara é muito, muito traumática. Não é? E o que nós vemos é que tanto o Supremo Tribunal Federal como o Supremo e o TSE modulam os institutos de direito eleitoral, não é? De forma, muitas vezes, contra a lei, contra a Constituição. O Torquato Jardim, ex-ministro do TSE, um advogado, doutrinador, fala na justiça eleitoral como uma justiça fundada na equidade, uma justiça quase legislativa, o que é extremamente preocupante. Não é? Nós sabemos que a execução do direito, não apenas pela separação de poderes, mas por uma questão lógica, de concentração de poderes, não é? A justiça precisa ser separada da legislação. Ela tem que ser proibida de uma autoprogramação. Eu não posso criar a lei e aplicá-la ao mesmo tempo. Não é? Habermas fala que o poder político ele é deduzido do poder comunicativo dos cidadãos. Ou seja, os cidadãos, devidamente estruturados por meio de representantes eleitos, reunidos em partidos políticos, realizam a transmissão, não é, dessa competência legislativa para o povo. Essa é que é a grande importância da democracia de partidos, não é? Uma premissa de respeito à opinião de cada um e a resolução dessas controvérsias, né, dos conflitos que nós temos em uma sociedade em que há uma fragmentação de valores, de opiniões, de religiões, enfim, uma diversidade muito grande, para ser resolvida por meio da maioria. E essa Assembleia, não é, ela sofre a modificação e passa a centralidade do poder político para o seio dos partidos. Então, os partidos são um instrumento da democracia, uma espécie de racionalização da transformação desse poder popular, desse poder do povo, poder soberano, em poder estatal. E deriva exatamente daí, deste movimento, não é, toda a legitimidade da lei. Não é? Porque todos puderam participar, todos puderam se filiar ao partido, todos puderam escolher seus representantes. Não é? Daí por quê? A invasão do poder judiciário nessa seara exatamente quando estamos transformando o bruto poder popular em lei, é algo realmente terrível. Não é? É algo que nós temos, ao invés de uma deliberação ampliada. Veja, a lei, André, ela passa no parlamento, ela passa nas comissões, há debates, há audiências públicas, comissões temáticas. Não é? Então, é algo que é criado, de certa forma, de baixo para cima. Não é? Em contraposição a uma ideia da criação do direito pela autocracia judicial. Não é? Uma ideia de que o direito pode ser criado, a ideia de autocracia como direito criado e que geralmente cai sobre a cabeça dos destinatários. Não é? É o contrário deste movimento que é prometido pela democracia. Então, parlamento, democracia de partidos são antíteses e se contrapõem, não é, a esse poder que desce de cima para baixo, não é? O poder de uma autocracia judicial em que as decisões políticas não são mais tomadas no parlamento, as decisões políticas são debatidas, enfim. E hoje se vê com muita naturalidade algo que para mim é absolutamente incompatível, não é? Hoje vi aí não quero fulanizar o debate, mas um ministro de uma importante corte afirmou que deveria se criar inelegibilidade para juízes, de 8 anos. Não há país no mundo que tenha uma inelegibilidade tão grande.
não é? Pelo menos eu não conheço nenhum. E é uma manifestação, um juízo político que, por coincidência, atinge um candidato, sabidamente candidato, candidato Moro, não é que é candidato a presidente. Então, é um escândalo, ao meu ver, essa falta de comedimento, essa falta de contenção. E mais do que isso, se pretender atingir uma candidatura que se ache, que você entende como desagradável, pela criação de uma inelegibilidade para todos. Não é? Então, isso é muito grave. Então, o que eu vejo, não é, no meu livro, e tento sintetizar isso? Nós temos um modelo, não é, que é um modelo legiferante de uma democracia de partidos, não é, que eu expliquei aqui grosso modo, que está sendo substituída por um modelo legiferante autocrático a cargo do poder judiciário. Isso é muito ruim e traz consequências terríveis para o regime democrático, não é? Porque nós vamos ter mecanismos personalizados de normação, não é? Normas como essa que eu mencionei aqui. Olha, eu não quero determinado candidato, então eu vou me articular no Supremo Tribunal Federal, no TSE, para criar uma restrição que impeça a eleição daquele candidato. Isso nós já vimos com a ficha limpa, a famigerada lei da ficha limpa, que, ao meu ver, é o maior atentado contra a democracia brasileira desde o AI-5. Ela tirou centenas de milhares de pessoas, inibiu e limitou o universo dos candidatos, não é, de uma forma artificial, delegando a decisão popular para tribunais de contas, para órgãos de classe, para decisões judiciais cíveis. Então, a primeira questão que se coloca é essa, é a criação de mecanismos personalizados. A ideia do Bill of Attainder é o que estava na Carta Magna, veja, é o que está na Carta Magna, não é? Como algo a ser afastado. Não é? Nós temos a perda da liberdade e da previsibilidade das normas de conduta. A partir do momento que Rawls tem uma imagem muito interessante, ele diz, olha, nós não podemos ter justiça para todos. O que nós temos é uma justiça procedimental imperfeita. Nós temos que garantir que a pessoa saiba que, se ela comete determinada conduta, ela vai ter ou sofrer essas e essas consequências. Então, por meio desta previsibilidade, nós atingimos a uma justiça procedimental imperfeita, que é o mais perto da justiça que nós podemos chegar. Não é? Quando se imagina que cada juiz ou cada corte pode decidir conforme o seu próprio talante, perde-se, não é, essa ideia da liberdade e da previsibilidade das normas de conduta. E esse é um efeito muito claro da autarquia, da autocracia judicial. A terceira questão, evidentemente, é a perda do conteúdo moral, não é, do cumprimento da lei, na medida em que a lei ela deixa de ser algo público, acessível a todos, para se tornar uma norma em forma de acórdão ex post facto. Ou seja, o que se discute hoje, por exemplo, abuso do poder religioso. Ano passado, nas últimas eleições, não existia abuso do poder religioso. É algo que está sendo criado, não é? Hoje, para atingir condutas passadas, com sanções gravíssimas, com a perda de mandato, a decretação da inelegibilidade. Enfim, há também a possibilidade de retorno ao estado total. O que nós temos visto, assim, em razão da ausência da separação entre Estado e sociedade na feitura da lei, estamos vendo um momento muito grave no TSE de estatização dos partidos políticos. Não é? Fala-se, veja, por exemplo, hoje o TSE está para decidir, por exemplo, se, na hipótese de justa causa, não é, a perda de mandato por infidelidade partidária, eu tenho que comprovar que há uma justa causa, uma das hipóteses lá da lei para poder sair do partido para o qual eu fui eleito.
não é? E até pouco tempo atrás, o TSE entendia que se o partido desse uma carta de anuência, dizendo, olha, fulano de tal, ele não se adequa aqui ao partido, ele é desobediente, enfim, há uma grave cisanha, Uhum. um elemento deletério aos interesses do partido, já que o Supremo Tribunal Federal entendeu que o mandato é do partido, acertadamente, Uhum. né? Eu posso deixar que ele vá sem a perda do mandato. O que o TSE está decidindo? Já o voto do ministro Fachin, o ministro Tarcísio pediu vistas, não é? Está dizendo, não, o partido não pode liberar os seus filiados dessa forma. E veja, os partidos políticos são pessoas jurídicas de direito privado. E o TSE, então, tem esta visão, que é uma visão, ao meu ver, de tutela da democracia, e quer se imiscuir na vida privada dos partidos políticos ao argumento de que eles exercem uma função pública e ao argumento de que recebem dinheiro público. O que é lamentável, é um equívoco e contraria um modelo que vem desde muito, não é, para o Brasil. Nós temos também, evidentemente, o rompimento aí, que isso é muito grave, de subsistemas do direito e da política. E aí nós vemos, ao mesmo tempo, uma politização do poder judiciário cada vez maior, não é? E uma judicialização do fenômeno político. Não é? E, por consequente, coisa mais grave, é exatamente a perda da legitimidade do poder judiciário com essa movimentação exorbitante às suas funções. Não é? Então, eu acho que as cortes deveriam exercer uma autocontenção maior, não é? Fortes, na ideia de que as decisões fundamentais de uma república, numa democracia, cabem ao parlamento, não é? E não ao poder judiciário, que, como todo bom juiz, quando não é percebido, é porque cumpriu o seu papel. Não é? Uhum. Futebol, quando a gente não se lembra do juiz, não é? Claro que há um papel importantíssimo do Poder Judiciário na consolidação dos direitos e garantias fundamentais, o controle de constitucionalidade, mas no direito eleitoral, André, acontece uma coisa muito curiosa. Há uma intervenção judicial para diminuir e restringir os direitos políticos fundamentais. E essa última proposta, que meu querido amigo, doutor Carlos Bastos, Caputo Bastos, é um dos maiores advogados eleitoralistas aí do Brasil, me dá a honra aí da sua presença. Um abraço, Carlinhos. Então, esse é um drama, não é? Um drama que parte de premissas equivocadas relacionadas à própria existência dos partidos políticos e o próprio funcionamento da justiça eleitoral nesses mecanismos institucionais. Nós temos uma baixíssima institucionalização dos partidos políticos, não é? E isso leva à instabilidade. Os partidos são fiadores da estabilidade institucional. Scott Manwaring, um autor que eu gosto muito, ele diz que, inclusive, o livro foi escrito na década de 80, 90, enfim, ele já disse, olha, quanto maior a institucionalização dos partidos, menos problemas nós vamos ter com a questão da televisão na campanha. Ele estava preocupado com isso. Mal sabia ele do efeito deletério das fake news, porque ele dizia porque ninguém vai acreditar nas mentiras eventualmente contadas na televisão, porque as pessoas já sabem como são os partidos A, B, sabe como eles se comportam, enfim, isso tudo gera uma tranquilidade. E o que me parece mais importante e que os eleitoralistas, ao meu ver, ouvidam, é que o papel do direito eleitoral, André, é permitir que grupos antagônicos, não é, convivam no poder, não é? E que o poder possa ser transferido entre diferentes grupos sem derramamento de sangue. E isso nós temos conseguido no Brasil. Veja, o poder saiu
grosso modo, do Partido dos Trabalhadores para o Bolsonaro, sem que houvesse derramamento de sangue, não é? Isso é prova de vigor da democracia representativa brasileira. Não é? Então, eu vejo com otimismo, acho que o meu estudo tenta trazer algumas luzes e contribuição, não é? A crítica que eu faço à justiça eleitoral é uma crítica de amor, não é? Porque eu me lembro que aquela passagem que alguém perguntou para Sartre sobre a fé, ou se ele acreditava em Deus, e ele, como ateu, disse, não, isso aí não me é relevante. Eu não respondo essa pergunta. Ou seja, quando eu busco a resposta a uma determinada pergunta, é porque eu amo, me interesso pelo tema, me é caro e não é uma crítica infundada. Não é? Eu acho que nós vamos fazer essa reflexão. Acho que o Poder Judiciário, o TSE, devem se conter mais, não é? E os partidos precisam de liberdade antes do que as restrições que nós temos visto cada vez mais na vida política nacional dos últimos anos. Maravilha. Doutor Marcelo, vou fazer a gente tem 15 minutos ainda, né? Para o Instagram, depois de 60 minutos ele cai. Então, só para situar aqui, eu vou fazer duas perguntas já de uma vez só, com relação à sua fala e à sua obra. Esse ativismo judicial da justiça eleitoral, ele tem alguma vinculação com o ativismo judicial que tem se visto na justiça brasileira em geral e não só na parte eleitoral? Ele é algo que está em paralelo? Ele acaba influenciando o outro? Na sua visão, como que isso acontece? E a outra pergunta que eu faria é a seguinte: essa politização da justiça eleitoral, na sua opinião, ela tem alguma vinculação com a forma de nomeação, a forma de investidura dos magistrados na justiça eleitoral ou não? Tá. Veja, na realidade, assim, eu não chamo o que nós vemos na justiça eleitoral de ativismo, sabe? Tem um livro muito bom do professor Elival, procurador do Estado de São Paulo, que lançou uma obra seminal sobre o tema, não é? E ele elenca degraus de intensidade para se afirmar do que pode ser conceituado como ativismo. Eu acho que a justiça eleitoral no Brasil, ela chegou a um ponto, não é, de negar de forma literal o que está na Constituição, fundado numa interpretação principiológica, muitas vezes que não faz nenhum sentido, não é? O princípio republicano pode identificar. O professor José Sérgio tem um livro que ele aborda o interesse público e tal, e ele denomina pelo menos 4 hipóteses de repúblicas que nós podemos tratar quando falamos de interesse republicano, né? Então, são sempre esses recursos, a retórica, a proporcionalidade, a justiça, algo que quase uma jurisprudência de valores, um direito livre, um direito alternativo em oposição ao que está ali escrito na lei de forma muito clara, né? E essa atuação sobre o poder, sobre as eleições, é gravíssimo, porque quando eu caço um candidato, André, eu não estou apenas caçando e afetando o direito político individual daquela pessoa, que já seria gravíssimo. Eu estou dizendo que a soberania popular não pode escolher aquela pessoa. Eu estou dizendo que os eleitores, eu estou caçando o direito de voto dos eleitores sobre aquela determinada pessoa, não é? É algo muito grave e sem paralelos da democracia ocidental. Se nós formos ver os critérios que existem para restrições de direitos políticos pela Convenção Americana, pelo sistema europeu, pela jurisprudência da Suprema Corte nos Estados Unidos, nós vamos ver que o Brasil ostenta um número tão grande de inelegibilidades que eu desafio qualquer eleitoralista a me apontar todas as inelegibilidades que existem no Brasil. Eu faço essa pergunta desafiadora porque realmente não se sabe, não é? Porque você tem remissões, por exemplo, aquele que foi expulso
por infração ético-disciplinar do seu órgão de classe. Não é? Aí você pega, na minha dissertação, eu usei esse exemplo, você pega lá a Ordem dos Músicos, na época existia a Ordem dos Músicos. Aquelas infrações ético-disciplinares que determinam ou que permitem a cassação na época que existia, enfim, mas nós podemos usar na OAB, vamos usar a OAB que o exemplo é mais claro. Aquele que foi expulso da OAB por infração ético-disciplinar, né, ele perde, fica 8 anos inelegível. E isso pode acontecer por razões que não tem nada a ver com a ética. Por exemplo, retenção de autos além do prazo. Isso dá a sanção de suspensão. Se eu tomo 3 suspensões, eu sou expulso da ordem por infração ético-disciplinar. O que isso tem a ver com ficha limpa? Agora você multiplica isso por todos os órgãos de classe que existem no país. Agrônomos, médicos e por aí vai. Então nós não sabemos as inelegibilidades. Você tem inelegibilidade decretada por autoridade administrativa, é algo que fere, até não mais ver, a Convenção Americana de Direitos Humanos, que exige para a sua configuração decisão judicial transitada em julgado, condena criminal firme, não é como dizem os espanhóis. Então, acho que nós vamos rever, não é, essa posição brasileira, não é, em relação ao ativismo. O ativismo judicial eleitoral ele é muito mais grave por essas circunstâncias que eu mencionei. A segunda pergunta que tu fizeste, qual foi, André? Eu já me perdi. Era com relação à forma de nomeação dos magistrados na justiça eleitoral, e se isso se relaciona de alguma forma. Veja, como é que se dá isso hoje? Primeiro que nos tribunais regionais eleitorais, né, quase não há decisões monocráticas. As decisões são todas em conjunto. São 7 membros, 2 embargadores, um juiz federal, 2 juízes estaduais e 2 juristas. Não é? Então, as decisões são sempre colegiadas. Não é? Então, eu não vejo... os advogados são nomeados, são escolhidos pelos tribunais de justiça, né, em lista tríplice, e escolhidos pelo presidente da República, né, por mandatos de 2 anos. Os desembargadores, que são o presidente e o vice dos TREs, são escolhidos pelo tribunal, e também os juízes estaduais. E o juiz federal é escolhido pelo TRF. Então, é uma composição que eu acho que tem servido bem. E o dia a dia da justiça, né, especialmente as eleições municipais, são juízes estaduais. Né? Então, o TRE atua em grau de recurso. Eu não digo que tenha tido assim muita influência a forma pela qual se dá. Eu fui nomeado por um presidente da República, fiz as eleições municipais e não me senti intimidado ou inclinado para decidir dessa ou daquela maneira. Até porque as decisões são colegiadas. Né? Você tem ali 7 pessoas nos TREs, né? No TSE, a escolha dos juristas é feita pelo Supremo Tribunal Federal. Então, acho que funciona. Temos aí nosso presidente, também foi juiz eleitoral, honrou a sua toga. Foi uma experiência muito boa para a advocacia. Né? Eu acho que o que nós temos visto, André, é um momento pendular de falta de compreensão, não é, da política como um todo. E isso é muito grave. Não é? Nós vamos chegar a um momento em que a negação da política, né? E nós estamos vendo agora de forma muito clara no governo estadual, né? O atual mandatário sofrendo impeachment é um homem completamente inexperiente, não é? Cuja campanha negava a política, não é? E que está prestes a sofrer o impeachment e ser expulso do seu cargo
por falta de relacionamento com o parlamento, né? Então, essa inexperiência, longe de ser uma qualidade, é, ao meu ver, outro risco para o regime democrático, na medida em que nós temos uma exorbitância muito grande do poder judiciário e da legislação eleitoral cada vez mais moralizante, cada vez mais aterradora sobre os destinos de todos nós, né? Uhum. Doutor Marcelo, a gente está nos nossos 10 minutos finais, então queria mandar um abraço aqui para o doutor Rafael, agradecer a participação dele, doutor Marcos Vinícius, nosso diretor-geral, que são os nossos líderes que, Nossa, graças a ele, temos iniciativas como essa, então, contribuindo bastante para a advocacia catarinense. Eu vi também que a doutora Janaína, ouvidora-geral, também estava nos acompanhando, então um abraço para a doutora Janaína. E, como eu falei, a ideia do projeto é justamente divulgar, incentivar a leitura na advocacia catarinense. Então, para encerrar, doutor Marcelo, a pergunta que eu lhe faço, lógico, já falasse de forma bastante aprofundada sobre o tema, sobre a obra, mas de que forma, já fazendo uma divulgação mais direta para o nosso público, de que forma que a sua obra ela pode contribuir teórica e profissionalmente para a advocacia catarinense? Eu acho que pode ajudar os advogados em geral a atuarem, não é, com subsídios técnicos e mais aprofundados na defesa dos seus clientes, não é, em juízo. Acho que essa perspectiva é real. Não é? Outro dia, um colega que está atuando nesse caso do TSE que eu mencionei, que está com o ministro Fachin, viu a minha fala e disse: olha, eu preciso muito desse teu livro, manda para mim por e-mail, depois eu vou comprá-lo, porque e ele de fato usou, fez o memorial e tal, e deu o subsídio técnico, né, para delimitar o espaço da justiça eleitoral em razão dos partidos políticos. Quero também agradecer ao doutor Marcos Borges, ao doutor Rogério Zuel Gomes, querido amigo lá de Joinville, nosso líder, e ao teu amável convite e aos demais amigos que nessa sexta-feira à noite aí perderam o seu tempo para ouvir as minhas confissões aqui teóricas sobre os partidos políticos. Não, imagina, foi uma honra para todos nós ouvir, foi bastante enriquecedor. Então, estamos aqui nos nossos minutos finais, doutor Marcelo. Queria agradecer mais uma vez. Ah, com certeza, por favor. A editora é a... É a Hábitos, aqui de Santa Catarina. Hábitos. O Israel, que é um craque, e tem editado também outros livros de autores catarinenses. Eu tenho o meu primeiro livro lançado pela Lumen Juris, mas eu decidi fazer com o Israel, que é aqui da terra, e tem feito um trabalho belíssimo nesse aspecto. Doutora... Então é realmente uma doutrina catarinense em todos os sentidos, né? Ah, sem dúvida. Doutor Marcelo, então vamos encerrar. Gostaria de agradecer, como falei, muito obrigado pela participação. Certamente vai ser muito útil para a advocacia catarinense, tanto a sua explanação quanto a sua obra. Muito obrigado, uma boa noite. Eu que agradeço. Muito obrigado, amigo. Até mais. Tchau, tchau. Boa noite. Até. Até mais.